Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 46 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Conhecendo as plantas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, reconhecer as plantas como seres vivos que respondem o quê? Ao ambiente. Compreender que para viver, as plantas precisam do quê? Água, ar, solo e luz. Então, 4 coisas, ó. Já vamos, no início de tudo, já vamos anotar. Então, ó. Água, ar, solo e luz, certo? E identificar as características básicas das plantas e também criar um experimento de planta e luz. Como que vai funcionar esse experimento? Já vou te explicar. Então, para a nossa rotina de estudos, você vai precisar do quê? Seu caderno, lápis, borracha, para quê? Para fazer as suas anotações científicas, né? Para criar um diário ali, para você ir marcando e identificando tudo que você conseguiu observar, tá? E alguns materiais recicláveis, uma caixinha de sapato, um potinho, tá? Vai estar tudo explicadinho lá na sua atividade. Mas o que nós vamos fazer na nossa atividade então? Você vai, quem aí já fez, já teve a oportunidade, a experiência de plantar um feijão? Já plantou um feijão no algodão, num potinho? Já fez esse experimento? Sim ou não? Ah, que bacana! Porém, nessa nossa atividade agora dessa aula, além de plantar o feijão no potinho, vocês vão fazer o quê? Uma experiência do quê? De luz, né? O solo, o ar e também a água. Por quê? Porque essa tua semente, ela vai estar dentro de uma caixinha, tá? Então, você vai plantar ela num potinho e vai colocar ela dentro de uma caixinha. Daí vai fazer um furo, vai ter todas as instruções lá na sua atividade de como você irá fazer. Por que colocar dentro de uma caixa, professora? Justamente porque essa atividade, essa nossa atividade de observação é diferente das anteriores, né? Ou de alguma que você já tenha feito, que é plantar o feijãozinho lá no algodão. Então, é algo diferente. Então, vocês vão observar o quê? A luz que vai, né? Que vai interferir na plantação do seu feijão, ok? Combinado? Então, agora, nós vamos o quê? Conhecer as plantas. Então, as plantas, também chamadas de vegetais, podem ser encontradas em ambientes terrestres, que é onde? Na terra, ou aquáticos, que são onde? Na água, isso mesmo. Elas têm ciclo de vida, né? Então, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? Então, as plantas, assim como nós, seres vivos, e os animais também têm o ciclo de vida, as plantas também têm, né? Então, algumas têm o seu ciclo mais rápido, nascem, crescem e morrem mais rápido, e outras demoram anos e anos, certo? As plantas são capazes também do quê? De perceber modificações no ambiente e responder a esses estímulos. Elas não podem ir de um lugar para o outro, né? Mas elas fazem alguns movimentos. Por exemplo, os ramos crescem em direção da luz e as raízes crescem
em direção da terra. Isso vocês podem observar até mesmo com as plantinhas em casa, principalmente, né, os cactos, as suculentas, quem a mãe, a avó aí gosta e tem algum, vocês podem observar, se ele for maiorzinho assim, vocês vão observar o quê? Que ele vai pender, às vezes ele até se entorta um pouquinho para o quê? Para o lado do sol, né? Para o lado da luz, certo? E as raízes, então, aonde? Elas vão para baixo, né? Para a terra, elas vão se enraizando lá para o fundo. A raiz não vai crescer para fora, porque senão vem o sol, seca ela e acaba morrendo, não é mesmo? Então, vocês podem fazer esta observação, né? Então, as plantas, elas não conseguem se mover de lugar como nós e como os animais, né? Que quando acontece, estão destruindo, desmataram o habitat do animal, ele vai procurar refúgio em algum outro lugar, não é mesmo? A planta, né? Coitadinha, ela tá ali e ali ela tem que permanecer. Então, para viver, as plantas precisam do quê? Luz, né? Ali tá só ao contrário ali, né? Água, o gás carbônico, né? Que é o nosso ar, gás oxigênio, né? No nosso oxigênio e nutrientes presente aonde? No solo. Então, esses elementos são utilizados pela planta, para produzir o quê? O próprio alimento, né? E realizar funções como crescer e respirar. Então, é muito importante a gente pensar o quê? Que nem aqui, ó, esses nutrientes. O que são esses nutrientes? São substâncias necessárias para a sobrevivência dos seres vivos, né? Assim como nós precisamos de nutrientes todos os dias, os animais precisam dos nutrientes necessários todos os dias, as plantas também necessitam dos nutrientes necessários todos os dias, como luz, água, gás carbônico, gás oxigênio, né? E os nutrientes. Então, normalmente, vocês podem perguntar aí na casa de vocês, quem tem planta em vaso de flor, ou até mesmo quem tem uma horta no quintal, vocês perguntem para os seus familiares e eles vão confirmar que de vez em quando tem que fazer o quê? Que nem na horta lá. Jogar um adubo, né? Para que as plantas cresçam saudáveis e que elas recebam o quê? Os nutrientes. Então, mesma coisa quando a gente tem um vasinho de flores, né? Como ela está num vaso e às vezes ela não consegue, né, receber os nutrientes da terra, porque ela está num vaso com terra, sim, mas ela precisa de mais nutrientes. Normalmente as pessoas colocam o quê? Já colocam uma terra preparada para isso, né? Uma terra que tem alguns elementos que é chamado de substrato. Então coloca lá uma terra que tenha coisinhas que ela precisa, né? Os componentes ali. Ou às vezes a própria pessoa da sua família acaba criando essa terra adubada, essa terra com esses nutrientes. Para deixar o quê? A planta feliz e forte. Então veja só nessa imagem. As plantas encontram o quê? Ambiente natural, elementos que precisam para viver. Então observe aqui, ó, a variedade de plantas que habita no mesmo ambiente. Né? Essa foto é de Rio Croa, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi tirada em 2004. Então, ó, temos plantas, né? Várias árvores e tem plantas aonde? Até dentro da água, plantas aquáticas, né? Como a gente falou. Então, todas as plantas necessitam do quê? De nutrientes, certo?
presentes aonde? No solo, na água, ó, no solo, na água, no ar e na luz solar. Cada planta necessita de quantidades diferentes de água e intensidades de luz diversas também para que se desenvolvam adequadamente. Então, eu não posso pensar, toda planta precisa então de água, ar, solo e luz. Toda planta precisa. Porém, as quantidades são diferentes, né? Como a prof deu o exemplo então de uma plantinha em casa, um cacto, uma suculenta, né? Eu não posso encharcar ela todo dia porque ela não é uma planta habitual a receber água todos os dias, né? O que vai acontecer se eu fizer isso? Vai apodrecer ali a raiz e ela vai morrer. Então, tem plantas que gostam de ficar mais expostas ao sol e tem outras que necessitam mais de sombra. E também determinados tipos de solo para o bom desenvolvimento de algumas plantas, mas ruins para o crescimento de outras. Então, tem solos que são bons para o plantio e o cultivo de algumas coisas e tem outros que tem outras coisas, se plantar nesse mesmo solo, já não vai crescer, já não vai dar certo, já não vai vingar. Então, cada solo é específico para alguns tipos de plantas. Então, agora nós vamos fazer o quê? Realizar uma atividade oral e escrita. Então, vamos lá, ver se você aprendeu já um pouquinho sobre o nosso tema das plantas. Pinte as lacunas com os elementos que as plantas precisam para viver. O que vocês acham? As plantas precisam de janela? Sim ou não? Nutrientes do solo? Gás oxigênio? Sim ou não? Asfalto? Será que a planta precisa de asfalto para viver? Gás carbônico? Ração? E aí, o que você acha? Frutas? Água? As plantas precisam para viver? E ar? Sim ou não? Pensou? Respondeu? Então vamos verificar. Muito bem. Então, o que as plantas precisam para viver? Nutrientes do solo, gás oxigênio, gás carbônico, água e ar. Isso aí. Número 2. Suriá é uma garota que vive em contato com o quê? Com vários animais, como a elefanta Úrsula. Leia os quadrinhos a seguir e responda as questões. Então, está escrito ali. O que está fazendo, Suriá? Pondo adubo no meu pé de feijão. O que é que você está usando como adubo? Cocô de bicho. Da Úrsula, para ser mais exata. Então, o que é adubo? Adubo, quem sabe? Muito bem. Então, adubo é um produto utilizado para quê? Para fornecer nutrientes às plantas. E pode ser feito de fezes de animais, né? Parece nojento, né? Mas não, as fezes dos animais são úteis. Claro, você não vai usar as fezes do cachorro e do gato, né? Então, você vai usar do quê? De ovelha, de vaca, de outros animais. Por que desses animais? Porque a alimentação deles é o quê? Eles comem planta, né? Eles comem grama, eles comem verde. Então, esse verde para as plantas, né? Depois em forma das fezes dele, se torna um adubo para as plantas. Então, letra A. O que Suriá fez para que o pé de feijão crescesse forte? O que ele fez? O que ele colocou? B. Que outros cuidados Suriá deve ter com o pé de feijão? Então, fora o que ele fez aqui na A, que ele colocou uma coisa. Quais são os outros cuidados que ele deve ter com o pé de feijão? Então, para manter as plantas em casa, é preciso o quê? Cuidar delas, observar se elas estão se desenvolvendo bem.
né? Ah, eu plantei ali e agora, será que está crescendo, não está crescendo? Então eu preciso ver, né? Se eu tenho que colocar mais alguma coisa, tenho que colocar um adubo, um fortificante, conversar com elas, verdade, sabia? Quando a prof era criança, a prof tinha as plantinhas, a prof, uma árvore em específica que eu ganhei quando estava na pré-escola, acho que até já comentei em alguma aula com vocês, e eu sempre conversava com elas e com as outras demais, conversava, cantava, e era uma alegria só. E com certeza, como ela é um ser vivo, ela, né, me escutava e sabia que eu estava ali. Então agora vamos conferir a nossa resposta. Na letra A, o que Surya fez para que seu pé do feijão crescesse o quê? Forte. Surya colocou o quê? Adubo na terra, muito bem. E que outros cuidados Surya deve ter com o pé de feijão? Ela deve colocar o quê? Água com frequência e deixar a planta aonde? Num local iluminado, isso mesmo. 3. Jorge percebeu que sua planta estava murcha e a terra do vaso estava seca. Nesse caso, o que ele precisa fazer para a planta, com a planta, para ela se recuperar? Então, vocês vão fazer um X aqui. Colocar a planta para tomar sol, colocar adubo na planta ou colocar água na planta. Então, né, essas 3 opções são coisas que nós devemos fazer com as plantas, né? Mas na nossa questão está perguntando ali, ó, que Jorge percebeu que sua planta estava murcha e que a terra estava seca. Então, qual das 3 opções ele teria que fazer? Colocar ela no sol, para tomar sol, colocar adubo ou dar água? Pensou? Respondeu? Então, vamos conferir? Muito bem! Então, ele teria que o quê? Colocar água na planta, né? Porque se ela estava murchinha e a terra estava seca, ela precisa de uma água para se levantar, não é mesmo? Então, nesta nossa aula, conhecemos mais sobre as plantas e as suas necessidades, né? Quais são as necessidades, então, das plantas? Água, ar, solo e luz, né? A luz solar. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula!